Então, agora nós vamos falar sobre constelação organizacional. O que é constelação organizacional? Constelação empresarial ou organizacional, como é conhecida, é uma consultoria organizacional sistêmico-dinâmica, baseada nos trabalhos do Bert Helling. E tem como objetivo, como finalidade, a resolução efetiva de dificuldades ou conflitos no contexto empresarial. Em outras palavras, é a aplicação do método terapêutico desenvolvido por Bert, aplicado no contexto da área empresarial. Helling constatou que podem existir dinâmicas ocultas que influenciam os membros do sistema e a relação que existe entre eles e o próprio sistema. Então, a constelação, nesse caso, traz luz a essas dinâmicas, até então ocultas, e nos permite perceber o que não está visível, revelando insights e favorecendo a solução de questões que são trazidas pelo empresário. Um sistema empresarial representa tudo aquilo que se interrelaciona, ou seja, pessoas, departamentos, processos, clientes, fornecedores, e depende da união e colaboração de todos os integrantes, de todos eles, para funcionar perfeitamente. Existe a interdependência. Os elementos do sistema não existem isoladamente. Então, as constelações organizacionais passaram a fazer parte deste universo corporativo e vem se consolidando como um alicerce eficaz no diagnóstico, na implementação de mudanças, na tomada de decisões e soluções de questões individuais, grupais e coletivas, resoluções de conflitos, também auxiliam a esclarecer situações e identificar percepções que ajudam os acionistas e os principais executivos na definição dos melhores caminhos para a evolução da organização. Aplica-se, então, às pessoas, equipes, departamentos, organizações, toda a organização. E quais são os princípios sistêmicos utilizados nas organizações? A constelação, ela funciona como um mapa que ajuda a desvendar todas as relações presentes no sistema, com base nos 3 princípios básicos, que é hierarquia e ordem, vínculo e pertencimento e equilíbrio do dar e tomar, que vocês já viram nos vídeos anteriores. A ordem é validada com aqueles que chegaram antes ao sistema, porém, ela depende do contexto. Segundo Jean Jacob Stam, ordem significa que há um lugar seguro e um lugar confiável para cada pessoa, para cada equipe e para cada departamento. Quando a ordem é quebrada, existe um desequilíbrio na empresa. A hierarquia precisa ser honrada. Quando as lideranças não assumem integralmente seu papel, pode ocorrer que alguém não hierárquico, alguém de baixo, assuma o papel do líder, que não desempenha corretamente seu papel. E aí gera confusões, atrito entre funcionários, equipes ou até áreas e departamentos. Né? Entre a gestão da empresa sofre. Então, os princípios da constelação organizacionais são os mesmos da constelação familiar. Pertencimento, hierarquia e ordem, e equilíbrio do dar e tomar. Sendo que a forma de aplicação em empresas é diferente. Então, o consultor sistêmico ele vai olhar para esse movimento. O pertencimento, ele reconhece que a pessoa faz parte de uma empresa por tempo limitado. Dessa forma, o pertencimento está vinculado ao tempo em que a contratação e a demissão do funcionário, ou seja, da contratação à demissão. O empregado precisa, independente do cargo, se sentir parte do sistema organizacional, quer pelo trabalho, como pelos valores da organização. Por isso que é muito importante. Citando novamente o Jean Jacob, o que algum dia foi útil e importante, quando reconhecido, pode se tornar uma boa força para que novos conceitos e desenvolvimento aconteçam. Ele está falando dos funcionários, tá? Ninguém nada fica de fora. Para o sucesso da empresa, quando isso não ocorre, o sistema perde a força. O equilíbrio do dar e tomar está nas relações entre empresa e colaboradores, os colaboradores entre si,
a relação da empresa com o mercado que atua, a empresa e seus fornecedores e todas essas interrelações. Temos que lembrar também, buscar o equilíbrio, nem mais nem menos, como a possibilidade de acordos, de trocas existentes na organização, sempre respeitando a hierarquia. Atitudes como o valor de remuneração não compatível com o trabalho que o empregado realiza, a promoção dada a quem não se esforçou, um bom salário para quem produz pouco, acordos feitos entre líder e empregado e que não foram cumpridos, um valor de produto que não está compatível com a qualidade e o benefício. Então, assim, que é dado para o cliente, os valores pagos a fornecedores abaixo do mercado, tudo isso causa desequilíbrio no sistema. Organizações a partir de suas relações. Como que isso se dá? A constelação empresarial é uma técnica cada vez mais utilizada como ferramenta de consultoria sistêmica. E ela serve para apoiar líderes que têm a missão de construir, criar e desenvolver organizações. Olha como a constelação organizacional é importante. Então, nas constelações organizacionais, cabe destacar que somente o responsável pela empresa pode olhar a empresa como um todo. Chefes de departamento podem olhar somente seus departamentos e chefes de setor podem olhar somente seu setor. Aqui sempre vai prevalecer a hierarquia dentro da empresa. Jamais um chefe pode olhar para o presidente, ele pode ver o relacionamento dele. Não se pode especular quando se trata de abrir uma constelação. É necessário que a empresa tenha uma questão a ser trabalhada. E o consultor sistêmico fará uma anamnese para entender o organograma da empresa, a história, os fundadores, para depois olhar a questão apresentada. Porque tudo isso faz parte. Então, algumas perguntas que as empresas podem se fazer com vistas a avaliar a constelação. O que está acontecendo em nossa empresa? Por que nossos clientes estão desaparecendo? Se todos conhecem nossas estratégias, por que não praticam? Se queremos líderes equilibrados, por que só temos pequenos tiranos? Você tem a sensação de que algo não está certo na sua empresa ou não está fluindo como deveria? Já fez tudo o que você precisava no mercado e mesmo assim parece que sua empresa não anda? Questões como essa podem ser olhadas nas empresas por meio da constelação. A gente pode olhar demissões por motivos injustos, mortes durante o vínculo trabalhista, isso tudo influencia a empresa. Não reconhecimento de contribuições de empregados, alguém cria alguma coisa e não recebe os méritos, casos extraconjugais de gerentes, desequilíbrios entre salários e cargos, desequilíbrio entre horas trabalhadas e remuneração. Questões para serem olhadas, são essas questões, elas devem ser olhadas pela empresa, sabe? É muito importante. Aí, o que acontece? Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de questões que as empresas podem olhar sistemicamente. Então, a constelação ajuda na definição de estratégias e estruturas organizacionais, integração e eficiência de equipes, ações pré- e pós-fusões, incorporações e aquisições de empresa, isso tudo dá para olhar. Definição e validação de produtos e marcas, se a cor, como é que está. Transições em empresas familiares, né? Em qualquer empresa, diagnósticos organizacionais de qualquer ordem, gestão de conflitos, já tinha falado, ficar ou sair da empresa se a pessoa está na dúvida, definição da posição e objetivos da organização, como ela se posiciona no mercado, eficiência de gerenciamento, desenvolvimento estratégico, desenvolvimento de performance pessoal, recrutamento e retenção, isso é muito importante. Departamentos com alta taxa de turnover ou ausência de problemas de saúde, isso pode ser um problema sistêmico. Marketing, tomada de decisões, reestruturação organizacional, vocês já pensaram nisso? Olhar se vai ficar bom? Competição interna entre líderes ou liderados, o que está acontecendo? Verificar a validade de novas estratégias,
verificar situações e problemas recorrentes dentro de uma equipe. Então, está tendo muito problema, algo está errado, algo está se repetindo. Validação da cultura empresarial, assédio moral, comportamento organizacional, tensão entre família e trabalho. Isso tudo influencia o comportamento do funcionário e do gestor na empresa. E algumas empresas que já utilizam, fazem uso da constelação em sua organização, são empresas como a Ford, a Mercedes-Benz, a Bosch, a Panasonic, Brahma, né? A Skoll, a Red Bull, a Multiplus, a BASF, a Rede TV. Vocês imaginavam que a Rede TV usa constelação? Pois é, usa. A Alcoa, a própria Fundação Carlos Chagas, o Hospital Vila Lobos. Se você tiver alguma questão de cunho empresarial, basta entrar em contato para agendarmos uma consultoria inicial, já que difere um pouco da forma de tratamento familiar, tendo em vista que para a gente fazer uma avaliação é necessário um contato com o responsável, para a gente poder entender o que a empresa está precisando, para entender o organograma da empresa, para que a gente possa validar a hierarquia. Quem está contratando, ele tem o poder de contratar, de olhar para isso que ele quer olhar, como que está essa questão. Então, assim, todos esses problemas, ele pode ter reflexo nos funcionários. Vou dar um exemplo. Um restaurante, ele tinha muito sucesso, tinha muito... os garçons eram muito bons, tinha uma rentabilidade boa, e aí aconteceu de um excelente garçom ter sido demitido, o patrão gerou um problema com ele e ele foi demitido injustamente. Né? Ele não tinha motivo de ser demitido, foi demitido. E essa pessoa, ele colocou a empresa na justiça e ganhou várias coisas. Ele tinha direito? Não, mas ele ficou com raiva por ter sido demitido e foi feito isso. E a partir dali, esse restaurante começou a decair. E o que o empresário fez? Foi procurar ajuda na constelação e foi identificado que ele não tinha reconhecido, ele tinha excluído esse bom funcionário. Então, todos os outros que viam que, sendo bom ou não, ele representava essa mágoa, essa raiva, esse serviço ruim, e eles acabavam ficando ruins. Então, foi feito um trabalho sistêmico, ele foi honrado, porque ele era um excelente funcionário, e foi feito todo um trabalho sistêmico, e uma consultoria organizacional, e a partir dali, todos os garçons, todos os funcionários que entravam, eles passaram a ter um comportamento diferente e o restaurante voltou a ter um movimento e um sucesso como era antes. Então, assim, como semelhante às constelações familiares, nós temos problemas, nós somos pessoas que trabalham nas empresas, então, além do próprio questão organizacional de mortes durante o trabalho, construção civil costuma ter muito essas questões, isso tudo vai prejudicando a empresa de um modo geral. Então, o consultor sistêmico organizacional olha para isso conforme a demanda do cliente e a gente consegue perceber o que está acontecendo e fazer os ajustes, quer em hierarquia, quer na ordem, quer no equilíbrio do dar e tomar. Um outro exemplo quando a empresa está prosperando, vamos pegar posto de gasolina, e o cara começa a botar lá, em vez de ele botar 1 litro de gasolina, ele bota 900 ml e a bombinha roda 1.000, roda 1 litro. Ele está ali, está causando um desequilíbrio.
Se ele nessa geração dele, ele não fizer esse ajuste, vai vir alguém para poder cobrar isso do sistema dele, e seja no filho, no neto, mas isso vai gerar um equilíbrio. Ele precisa ter esse equilíbrio. O sistema, ele necessita. Então, a gente tem que olhar para que as empresas possam ter prosperidade, possam ter abundância, para que a gente possa, como empresário, estar fomentando o giro do dinheiro. O dinheiro é uma energia, todos nós precisamos dele, está gerando emprego. Então, assim, está usando desse nosso poder de trabalho, que é a geração de emprego, a remuneração, para que a economia ela possa circular e a gente possa estar, como empresário, tendo qualidade de vida, tendo dinheiro, mas ao mesmo tempo fazendo com que isso chegue numa sociedade como um todo. O universo, ele se reorganiza quando a gente tem intenção positiva e a gente conserta os nossos erros e os erros do nosso sistema. Isso só tende a evoluir e a trazer prosperidade e abundância para todo mundo. Então, se você é um empresário e se viu em alguma dessas questões, entre em contato para a gente poder conversar e traçar um plano para olhar as questões que estão acontecendo na sua empresa. Eu fico te aguardando, tá bom? Um grande abraço e até lá.